Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adriano Genini e esse é mais um videocast. Eu vou falar rapidamente hoje sobre contratos. Embora nem todo mundo dê atenção, eu falo isso nos cursos de web aqui do Instituto e eu quero mais uma vez chamar atenção para esse detalhe. Eu ainda tenho visto pessoas trabalhar sem contrato e isso eu não falo só profissionais da área de web, não. Tem profissional de design gráfico, tem profissional de filmagem, videomakers, enfim, que trabalham sem contrato e isso é um risco muito grande, tá? Só que muitas pessoas já me relataram que não sabem como chegar para o cliente e falar, ó, a gente precisa ter um contrato. Tem medo disso, que isso espante o cliente, que ele fique assustado, poxa, mas o cara quer fazer um contrato, por quê? Vale ressaltar que você tem que ter o jogo de cintura para mostrar que o contrato é uma segurança para ele também, não somente para você. Eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho um contrato como uma ferramenta para prejudicar o meu cliente, até porque eu pretendo tê-lo por muito tempo e pretendo que ele traga outros clientes para mim, mas eu tenho um contrato como uma ferramenta para provar que eu fui contratado para fazer X e que ele pagou para que eu fizesse esse X. Se você parar para analisar, vamos supor que você tenha 10 clientes ao longo de um período de 2 meses. É muito difícil, para não falar impossível, você lembrar todos os detalhes que você discutiu na primeira reunião com o primeiro cliente há 2 meses. Você não vai lembrar. Então de repente ele vai falar, poxa, mas eu pedi esse menu assim, 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 e você não fez. Aí você vai falar, bom, pera aí, você não pediu desse jeito. Desse jeito vai me dar muito mais trabalho e o valor é outro. Então o que é que vai acontecer? Ele contra você. Você dizendo que ele não pediu, ele dizendo que pediu, nem você lembra, nem ele lembra, mas enfim, ele está insistindo, você vai ter que concordar, ou vai criar um desgaste nessa relação, até que você simplesmente ou acaba cedendo, ou pode acabar perdendo o cliente. Então quando eu vou fazer um contrato, hoje em dia, acho que todo mundo já está com a mente mais aberta, porque eu não me recordo da última vez que eu falei em contrato e alguém disse, não, contrato não. Todo mundo fala, não, bacana, é importante sim ter um contrato. Mas se ele chiar, vamos dizer assim, se ele reclamar, você fala, olha, o contrato não é para que eu entre na justiça caso você não faça o que a gente está acordando aqui em fazer, o que está ficando de acordo entre ambas as partes. O contrato serve para, daqui a uma semana, 2, 3, nem você nem eu vamos lembrar de todos os detalhes dessa reunião. Então se você pedir uma coisa que não tinha, ou se de repente eu esquecer de fazer alguma coisa que a gente acertou que deveria ser feito, é só a gente dar uma olhada no contrato e constatar aí, tá aqui, ó, eu tenho que fazer. Com isso, na hora que ele pedir alguma coisa que você não ficou definido para fazer, você vai falar para ele, ó, isso aqui não estava no projeto inicial, isso aqui vai ter um trabalho maior, um custo maior, e para fazer isso é, por exemplo, R$500 a mais. Vai falar, ah não, mas eu pedi, então não vamos discutir não, eu nem quero falar que o senhor está errado, nem quero afirmar que estou certo, vamos dar uma olhadinha no contrato, pega o contrato aí, ele vai pegar o contrato e vai dizer, realmente, isso não estava no contrato. Isso vai livrar você, e vai livrar mesmo, porque vai livrar você de perder um cliente, vai livrar você talvez de ter uma pessoa falando mal, e isso é horrível no mercado de hoje. Quando eu falo é horrível no mercado hoje em dia, porque antigamente o cara falava mal para um, falava mal para 2, 3. Eu lembro que eu assisti uma palestra da Microsoft há muito tempo e o cara falava que o poder de influência, para quem falasse bem isso do boca a boca, era de 1 para 4 mais ou menos, para quem falasse mal era de 1 para 13. Só que nessa época a gente não tinha o estouro que a gente tem hoje de Twitter e Facebook. Hoje em dia o cara fala mal de você no Facebook, 50, 60 pessoas vão curtir. Dependendo da situação, você vai ter aí centenas ou milhares de pessoas compartilhando. Então hoje em dia não é nada interessante você ter um cliente falando mal de você. Então o contrato, ele pode salvar você. E eu insisto muito nisso porque já me salvou. Eu já escapei de fazer um projeto muito maior, porque o cliente não aceitou o orçamento. Mas depois de um mês ele simplesmente cismou que tínhamos fechado o acordo naquele serviço, só que com um valor bem mais abaixo. Daí eu mostrei o contrato assinado e ele ficou sem argumento. E eu realmente me salvei e não perdi o cliente, coisa que teria acontecido se eu não tivesse contrato. Então fica a dica, sempre use o contrato.
Eu vou deixar um modelo de contrato no final dessa matéria para que você possa fazer o download e sempre utilizar quando precisar. Claro que você pode acrescentar itens à vontade, ok? Um abraço, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.